Porque a gente está falando com pessoas, né? E eu gosto sempre de frisar pessoas e não consumidores. Porque as marcas que olham para consumidores olham para um momento da vida delas. E quando a marca olha para um momento da vida delas, ela está se autocerceando tanto dentro do poder que ela pode ter, a influência que ela pode ter na vida dessas pessoas e entregar soluções que vão muito além do produto. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Namur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Tenho o prazer de receber Irene. Eu não vou arriscar falar seu sobrenome, apesar de ter estudado numa escola alemã, não sei se tem uma origem. Prefiro que você fale já. Mas para a gente trocar uma ideia sobre criação, branding, enfim, acho que falar um pouco sobre você e tudo que envolve, né, no que significa ser você hoje em dia com a sua experiência. Então, primeiro, muito obrigado pela presença. Nossa, Alan, eu é que agradeço a presença para falar de uma coisa que realmente eu adoro. Você vai ter que me segurar, porque eu vou começar a falar e você vai, chega. Não, tranquilo, não tem horário para acabar. Que o Christian que vai ter que aguentar um pouquinho ali. Talvez postergar um pouco o jantar. Mas eu queria começar com umas perguntinhas para as pessoas que potencialmente vão nos ouvir te conhecerem um pouquinho melhor. Pode ser? Claro. Qual é o seu nome completo? Agora eu vou falar, né? Irene Knott, mas eu não peço para ninguém repetir, porque não faça em casa, gente, é perigoso. Sua comida predileta? Salada. Ótima escolha. São poucas pessoas. A música que você mais escuta? Ixi, sabe que não tem? Assim, eu não tenho, é aquela coisa, para mim, melodia. E aí não importa o gênero, é algo que me cativa, é algo que me emociona, tá valendo. Então, de samba, jazz, funk, assim, tem gêneros que eu tenho uma maior afinidade, né? Mas eu acho que música é uma coisa muito emocional. Então, ou ela te emociona, ou ela te envolve, que eu acho que é assim que, inclusive, deve ser a comunicação, né? Tem que ser basicamente alguma coisa que te prende a respiração, você fala, né? E aí depois você vai raciocinar por quê, como, onde, né? Total. Um filme que te marca? Nossa senhora, tem uma lista. Mas, assim, uma de bate-pronto que... Silêncio dos Inocentes, né? E sua campanha publicitária favorita? Putz, também. Olha, eu tô preparando amanhã uma palestra para a app sobre Cannes. Então você imagina que eu tava agora editando a palestra e revisando, porque é uma coisa que é limitada a 1 hora. E no momento meu documento tem mais de 3. E eu tô justamente nesse processo. Então eu tô com tanta informação recente e tem muita ideia legal, né? Muita ideia que eu acho que mereceu o prêmio. Porque, assim, a primeira vez que eu fui para Cannes foi em 82, imagina. Era redatora júnior na MPM, que nem existe mais a MPM. E na época, eu lembro que eu falava, pô, eu quero aprender o que existe de melhor, né? E na agência, à época, tinha gente muito boa. Eu falei, eu quero conhecer o que existe de melhor no mundo. Aí todo mundo falou, ó, vai pra Cannes, né? E tinha o festival logo. Aí eu pedi pro Hercílio Tranjan, que era o meu diretor de criação, falar, Hercílio, você me dá uma semana pra ir pra Cannes? Eu pago tudo, eu vou fazer tudo. Eu só queria uma semana pra não ser descontada, porque eu tenho que pagar tudo quando eu voltar, né? Então você imagina, eu acompanho o festival desde então, né? Tenho o festival digitalizado no meu computador desde 90. E eu realmente, todo ano, olho para o festival como se fosse uma tremenda de uma aula. Para me reciclar, para verificar o que é que... O que está rolando, quais são
aquelas coisas que antes falava, isso não faz. Não, puto, faz, meu, né? Um constante aprender. É aquela coisa que hoje estão falando de long life learning, né? Uhum. Mas eu sempre fiz isso. Porque eu acho que a gente tem que comemorar as boas ideias. A gente que é de criação, e não só a gente que é de criação, a gente tem que comemorar porque é um desafio você conseguir chegar numa boa ideia, né? Então eu sou super fã, não é especificamente Cannes, mas em celebrar as boas ideias que são premiadas lá. Então, eu comecei a fazer isso em 97, eu ainda estava em agência, né? Eu estava na Publicis, que anteriormente era Salles, né? Se eu falar Salles, ninguém vai saber o que era, mas que hoje é Publicis. Em 97, eu era vice-presidente de criação e liderava todas as campanhas para as marcas, para as empresas multinacionais da agência. A mais importante era a Procter, né? E a Procter, de 1997, né, não era a empresa mais criativa do mundo. Pelo contrário, era o inverso. Era uma das menos, né? E eles tinham um Procter Book, né, de ticar. Isso tem awareness, isso tem isso tem aquilo. O nome da marca aparece nos primeiros tantos segundos e por aqui. E era assim que era aprovado. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou desmontar essa forma deles avaliarem, né? E toda vez que eu falava de Cannes, de um comercial, de uma campanha de Cannes que tinha sido premiada, eles olhavam assim com aquele olho de tipo, lá vem aquela coisa, porque que é criativo não vende, o que vende não é criativo. Eu falei, eu tenho que mudar essa cabeça, né? E aí, o que eu fiz? Eu desconstruí Cannes. Eu peguei todos os prêmios e criei a categoria Awareness, a categoria não sei o que, todos os tiques que eles faziam, né? Para que eles vissem Cannes com outros olhos, né? E funcionou, né? Tanto que o Tarek Farahat, que era meu cliente de Pampers, foi depois para fora, depois voltou como presidente, depois agora está nas estratosferas de clientes e tal. Ele falava que como aquilo lá tinha dado um certo pontapé inicial para uma nova visão. E a Procter ganha prêmio pra caramba hoje, né? E eu acho isso gostoso. Assim, você vê alguma coisa que você fez contribuiu para a profissão, para as pessoas que estão ali trabalhando. Não ganhei prêmio, mas assim, tem uma satisfação pessoal enorme, né? Então, desde 97, eu faço apresentações de Cannes para os clientes, né? Até hoje, e eu faço... E aí a PP me convidou para fazer para a PPB. Eu vou fazer bom, toda vez que termina a Cannes, eu faço essas apresentações, mas do meu ponto de vista do que eu aprendi, né? O que eu acho que é realmente interessante... Quais são as questões que a gente deve se questionar como profissional para poder trabalhar melhor? Com certeza. E você acha que, pegando um gancho no que você falou, os principais aprendizados ou essas construções, enfim, de 90 para cá, os principais, não sei se prêmios, mas as principais marcas, você vê diferença na construção criativa né, das marcas que vencem cada um dos prêmios, enfim? Ou você vê coisas que aparecem desde 90 pra cá, acho que similares, mas, lógico, cada um dentro de uma própria história, ali dentro de um próprio contexto? Tem coisas que não mudam e não vão mudar. Assim, eu acho que tem coisas, assim, odeio dizer jamais, nunca, né? Mas eu acho que tem determinadas coisas que estão na essência do ser humano. E essas coisas, assim, podem mudar o grau de valor, mas elas vão continuar sempre tendo esse valor, né? Porque a gente está falando com pessoas,
né? E eu gosto sempre de frisar pessoas e não consumidores. Porque as marcas que olham para consumidores olham para um momento da vida delas. E quando a marca olha para um momento da vida delas, ela está se autocerceando tanto dentro do poder que ela pode ter, a influência que ela pode ter na vida dessas pessoas, que entregar soluções que vão muito além do produto. Então, hoje uma marca que olha só o produto ou o serviço que ela entrega, para mim é uma visão míope, tá? Porque se ela perceber que hoje qualquer produto está cercado de serviços e qualquer serviço está cercado ainda mais de outros atributos que podem entregar, além daquilo que eu realmente cobro das pessoas, né, que elas pagam para ter, essas marcas realmente ganham uma presença fundamental na vida dessas pessoas. Então, eu acho que quanto mais a gente for human-centric, né? E aí, desculpa o meu francês, mas essa nossa profissão é totalmente inglesa, né? Ou seja, a gente não tem como não falar um insight, um briefing, por aí vai a nossa linguagem. Mas se a marca não for centrada em cima das pessoas, ela não vai entender o que ela está fazendo, ela não vai entender o que ela está comunicando, tá? E as pessoas não vão entender muito menos. Ela se restringe, né? Como você falou. Sim. Ela poderia ser muito maior. Exato. E não poderia concordar mais com isso. Eu acho que tudo é sobre pessoas e não sobre uma pequena parcela do dia a dia delas, né? Aquela coisa. Um problema é um problema, mas tem milhares de soluções para o mesmo problema. E eu diria até que um problema, às vezes, não é o verdadeiro problema. Total. Porque eu acho que o grande desafio da gente como agência, ou eu hoje como consultora, foi sempre desafiar os briefings, ou seja, será que esse é o problema? Sabe? Ou seja, e eu acho que o cliente paga a gente para isso, para, de repente, ser provocado. Mas provocado com coerência, com base, e com não... evidência. Com evidência, exato, né? Então, eu acho que isso... Então, quanto mais humana todo o nosso raciocínio, todo o nosso objetivo for, eu acho que isso não vai mudar. Nem inteligência artificial vai mudar. Eu acho que ela vai ajudar a gente a entregar isso. Mas se a gente esquecer o fator humano e falar fator eficiência, né? Fator retorno. Eu falei, você está esquecendo sobre o que é essa profissão. Totalmente. Irene, qual foi a sua trajetória acadêmica? E acho que fala profissional, mas a gente também vai ter algumas perguntas específicas sobre alguns momentos, né, da sua carreira até então. Então, assim, o que você fez de faculdade? O que você gosta de estudar hoje em dia? Quanto tempo, né, de experiência você tem? E, lógico, se você se sentir à vontade, qual das experiências talvez você mais gostou, ou mais te agregou? Ou quais, assim, você vê que foram importantes, mas talvez você as pularia, digamos. Tá, então vamos por partes, como diria a Jack, né? A primeira coisa. Bom, você perguntou de tempo de experiência, são mais de 40 anos, já chegando nos 50, tá? Então tem história para contar, ou seja, tem aí tempo para gravar. O que dentro desses 40 anos, ou seja, vamos lá no começo, e eu acho que esse começo tem muito a ver com o meu próprio perfil profissional, né? Eu fui atleta de competição mesmo, tá? Apesar da minha estatura não alta, quer dizer, baixinha, eu cheguei à seleção juvenil brasileira. Eu jogava com a Hortência, com a Paula, nessa época. E eu tive uma distonia cardíaca de 17 para 18 anos. E foi na mesma época que eu entrei na faculdade. Eu falo isso porque eu acho que tem muito a ver com a profissão o fato de você jogar em equipe, tá? Então, aqueles que se acham meio geniozinhos e tal, não que eles não sejam, tá?
Mas se você fez aquela cesta de 3 pontos, é porque tinha outras 4 jogadoras e uma fez um corta-luz para você arremessar mais tranquilo, sabe? Então, você é uma boa pontuadora. Puta, arremessa bem, legal. Mas para conseguir fazer isso, você teve ajuda, tá? Então, desde o atendimento que soube filtrar um briefing, o planejamento que soube encontrar um insight para você. Quer dizer, e isso tudo te ajudou a criar uma ideia brilhante. Então, eu faço sempre essa analogia. A outra coisa, é mais suor do que qualquer outra coisa. Ou seja, para você chegar lá, você pode ter talento, tá? Mas se você não treinar, se você não se esforçar, se você não for atrás, né? Tchau. Simplesmente, tem outra pessoa mais novo que você, mais habilidoso, que toma teu lugar, simples assim. Assim, se na minha época era competitivo, hoje multiplica por, sei lá, né? Então, não é fácil? Não é mesmo, tá? Então, ser talentoso é só o começo. Então, por isso eu falo muito desse meu histórico, porque me ensinou muita coisa antes mesmo de eu entrar na profissão. Aí, quando eu entrei com 17 anos na FAAP, né? Me formei com 21. A FAAP, eu aprendi muita coisa na FAAP. Mas uma das coisas que eu mais aprendi é que se eu queria aprender mesmo, era fora da FAAP, tá? E hoje eu sou professora da FAAP, olha só que incongruência. A vida das voltas. Pois é, né? Vai falar mal, morde a língua. Mas é isso, ou seja, eu acho que também a questão da própria, o aprendizado, tudo também mudou. As próprias universidades, as faculdades hoje misturam muito pessoas com experiência e capazes de formar outros profissionais. Então, não é questão de passar conteúdo, né? Porque para essa geração hoje que está na faculdade, conteúdo é parte do pacote, tá? Mas então, eu fiz FAAP, né? E aí, uma das coisas que eu aprendi logo no começo é que se eu continuasse a ficar ali naquela sala reclamando que era difícil entrar no mercado, eu não ia entrar no mercado, né? E aí eu comecei a desenvolver uma coisa que eu fui aprender muito tempo depois, que olhando para trás eu falei, caramba, eu era estrategista e não sabia, né? Que eu falei, tá bom, então o que eu vou fazer? Porque eu não conheço ninguém em agência, né? Não sei como é a vida dentro da agência e tô a fim de batalhar por uma oportunidade. Na época também não se falava de estágio, tá? Era trabalho não remunerado e se não quiser tem outro na fila, né? E aí eu pensei numa coisa. Eu fiz o governo estava lançando vários pacotes econômicos, tá? Eu tô falando isso de 70 e... Não vamos, né? Eles tinham lançado o pacote de novembro, tá? E o que eu fiz? Eu soltei o pacote de dezembro. Foram 32 pacotes que eu fiz manualmente, tá? E quando o diretor de criação abria o pacote, estava escrito lá, pacote de dezembro, obviamente. Todo mundo fazia associação com o pacote que tinha lançado antes. Só que quando você abria a caixinha, você via um Jack in the Box, que eu cortei, costurei o guizozinho no pão, né? E ele não pulava. Você tinha que tirar ele do pacote. E debaixo desse Jack in the Box que você tirava de feltro, tinha um texto ali escrito numa folha sanfonada. Que a ideia era simples. Eu preciso de ajuda de alguém para saltar na profissão. O texto dizia mais do que isso, mas em si era isso, né? Fazendo o cálculo de mala direta, que a gente sabe que é baixíssimo o retorno,
dos 32 pacotes que eu soltei, eu consegui 10 conversas e assim, possibilidades de ir para a agência fazer o que hoje é o estágio. E consegui uma oferta de emprego mesmo, né? Legal. E aí eu comecei nessa história. Então, se tem uma coisa que até hoje eu olho e falo, puta, como isso foi uma lição importante. Porque essa profissão é a profissão de você sempre cavar oportunidade. Se não for para você, é para tua marca, é para o produto do cliente, é para o serviço do cliente. E o Cannes desse ano é exatamente isso, né? Como uma marca que produz cimento se transforma num Grand Prix. Entende? Você fala, pô, se você tá na agência, recebe um briefing de, tem um cliente aqui que faz cimento. Você fala, ai, que legal, que bacana. Não! Você fala, será que não tem outra dupla aí que tá disponível para fazer isso? Né? Com verba de nada, né? Verba pouquíssima, mas eles precisam de uma tremenda de uma ideia para gerar awareness que ninguém conhece essa marca. Legal. É isso. Ou seja, a Nike ganha prêmios o tempo inteiro e é uma das minhas marcas favoritas. Eu uso a Nike na aula para os meus clientes, para falar de branding, de construção, por aí vai. Agora, não é que seja fácil criar para a Nike, não estou falando isso. Mas se você recebe um briefing para fazer qualquer coisa para a Nike, você fala, vou, né? Essa é a minha hora. Né? Vou dar tudo de mim, né? Dar tudo de si, né? Mas as oportunidades estão toda hora batendo na tua porta. Toda hora. Com clientes que você fala, até ONGs é uma oportunidade de você fazer um ótimo trabalho, né? Total. Então, assim, eu vou divagando, tá? Então, você viu que da faculdade fui contar e parará. Dei um elo com o Cannes. Mas eu acho que tudo que você faz na vida... Eu acho que o Steve Jobs estava super certo quando ele falava connecting the dots, né? Ou seja, e ele conectou como é que ele abandonou a faculdade. Você fala, Stanford, como assim? Ele ainda estava com bolsa de estudo, porque os pais dele... Não, ele não estava. Os pais dele tinham empenhado todas as economias para pagar Stanford e ele abandonou, né? Você fala, nossa, que frustração para os pais. E aí ele deixou e foi fazer aula de caligrafia. Você fala, oi, né? Mas aí quando você vai, parece coisas absurdas. Mas quando você olha para a tua história, tem tanta coisa que você deveria ter tido noção, mas você vai ter noção sempre depois, né? O que é que aquilo significou e que aquilo marcou muito a tua trilha, né? E na hora você não teve essa consciência, né? E eu acho que... E é isso que eu gosto de estar com os alunos. Porque, às vezes, eu tenho essa consciência por eles. Então, quando eu tenho essa relação com eles, que é 1 a 1, né? Embora na sala pode ter 40 pessoas, no online, para mim, com eles é 24/7, né? E eu percebo essas coisas. E eu vou dando toques, né? De olha isso aqui que você fez, olha lá, aquilo lá, né? Que são habilidades, só que é um diamante bruto, né? E não vou lapidar o diamante inteiro, não, ele vai fazer isso. Mas assim, que você começa a dar os primeiros cortes, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Há quanto tempo você dá aula? 20 anos. E desde o início na FAP ou... Sempre na FAP. Mas já deu em algum outro lugar, por exemplo, SPM ou... Então, na época que eu comecei a dar aula na FAP, porque enquanto eu estava em agência, não dava tempo, né? Se eu tinha tempo para os meus filhos, bebês, né? Eu estava sempre num país diferente durante a semana,
e torcendo para fim de semana estar na minha casa. Então, puta, pensar em fora isso não dava, né? Era a gota que ia... Até que um dia vazou mesmo, né? Estourou. Mas quando eu abri a consultoria, eu falo, pô, por que não eu vou devolver um pouco para o mercado aquilo que... todos os aprendizados que eu tive, né? Então, muito mais focado nessa vida do que, na verdade, não que eu não passe conteúdo, mas eu passo conteúdo através das experiências, né? Que eu acho que esses conteúdos não escritos, eles às vezes são mais valiosos do que os conteúdos que estão escritos nos livros e tal. E aí, com a consultoria, eu consegui falar, pô, não, é que eu fui dar uma palestra na FAP. Tudo começou porque eu fui dar uma palestra depois de ter feito uma cirurgia no tornozelo. E aí, eu tava com o pé imobilizado, fiquei lá sentada falando. E aí, quando descobriram que eu tinha estudado lá, e pela palestra que eu dei, porque eu fui simplesmente profissional, eu falei, quem é o meu target? Né? São alunos. Então, todo esse conteúdo, essa coisa que eu estou refletindo sobre a profissão para montar minha consultoria, que é uma coisa de estratégia criativa, né? É como a planejamento e estratégia casam e têm filhos, né? Em vez de ficarem brigando dentro da agência. Eu falei, eu vou passar esse conceito e respaldar com um monte de cases. Falei, ó, tá vendo? Ó, é isso que acontece, é isso que acontece. E eles gostaram muito, me convidaram. A primeira reação foi, nem a pau. Não, olha pra mim. Eu leio lá, tenho cara de professora, né? Eu falei, vamos lá, vamos fazer um teste. Por que você tá já se limitando? Né? Você, dentro dessas um monte de coisa que tá aprendendo, abrindo o teu negócio e tal, pô, você dá uma chance. Eu falei, vou ficar 6 meses, se eu curtir, vou ficar mais 6. Bom, agora, em agosto, quer dizer, agora mesmo, fez 20 anos. 6 meses longos. Os mais longos que eu já vi. Não, mas que bacana. E tem algum... Atualmente, né, na empresa, tem algum aluno como funcionário? Ou é só você na empresa? Então, eu monto equipes de acordo com o projeto. Entendi. Tá? Então, eu já desde... A consultoria existe desde 2003. Eu saí da agência em 2000. Meu segundo filho, porque eu fui para a Lowe, que foi minha última agência, eu fui em 2001 grávida de 5 meses. Nossa, azar, né? Que eu fui me coçar. Então, ele nasceu e basicamente eu não tinha coffee break, eu tinha milk break, porque ele ficava lá e eu dava de mamar dentro da agência. E eu também não tive muita tempo de ausência, né? Quando eu saí da Lowe e fui montar a minha empresa, o que eu pensei? O que eu quero, né? Primeiro, o Christian conhece a IK, né? Ela tem uma cara de casa, né? Tanto é que os clientes vão lá e falam, posso morar aqui? Sim, eu tive um pouco de vontade de morar quando eu vi pelo site institucional. Se tiver um quartinho pra alugar lá. E é isso, ou seja, é esse tipo de análise que você deve fazer da tua vida para trazer para a profissão. Porque o meu ponto de partida foi, você passa mais tempo no teu trabalho do que em casa. Se eu que vou construir a minha empresa, por que eu não faço ela a minha segunda casa? Né? E isso, por quê? Porque você trabalha melhor num lugar assim. Você se sente inspirado. E os clientes sacam isso na hora. Embora eles não verbalizem isso, né? Os meus clientes não querem mais fazer workshop em nenhum lugar, mesmo que não faça parte de projeto da IK, eles fazem todos os workshops lá. Então, para mim, é extremamente gratificante isso. Por quê? Porque é o lado humano. É o lado que a gente precisa valorizar em tudo, né? Então,
como é que eu estruturei a minha visão do que é a empresa que eu idealizava, tá? Sim, quando você tem a visão de branding, a visão correta de branding, que não é design, tá? O branding não é logotipo, não é desenvolver logomarca, tá? Branding é isso, ING, é um processo que não acaba de construção de marca, ou seja, branding é construindo marca, tá? Que parte de um posicionamento, parte de você conhecer o teu target, parte de você definir uma personalidade, propósito da marca, e por aí vai. Ou seja, tudo isso que branding faz, né? E que eu aprendi na época que eu era ainda agência, quando eu viajava muito para Londres. Porque lá, para mim, é o berço do branding, né? Então, quando eu aprendi o que é branding, eu falei, pô, eu quero trabalhar com branding, oferecer branding para os meus clientes. Ok. Se eu tiver que construir a estrutura, eu vou virar maior que muita agência. É isso que eu quero? Em vez de pensar na estratégia, administrar um negócio, não é o que eu quero. Então, antes de muita gente falar de cocriação, um monte de coisa, eu falei, a melhor maneira de eu atender os meus clientes em termos de branding é toda vez que eles quiserem desenvolver um projeto, eu montar a equipe com pessoas que eu sei da qualidade de trabalho. E muitas dessas pessoas, olha só, de 2003 para cá, hoje muitas dessas pessoas não estão mais dentro de agências. Muitas delas estão. Muitas delas já saíram e já entenderam que o gato já deu o pulo, tá? E você unir essas pessoas, esses talentos, para trabalharem juntos, você também precisa de um lugar legal. Então, de acordo com o projeto, eu monto uma equipe, essa equipe trabalha na EK, mas assim, só o kick-off, depois cada um vai e toda hora se reúne e tal. E isso é muito mais dinâmico e muito mais interessante do que você ter uma equipe fixa. Muito mais vivo, né? Muito mais vivo. Aonde a gente manda o currículo? Não, brincadeiras à parte, mas é algo que, assim, sendo bem honesto, foi a primeira vez que eu escuto e o quão sentido faz por todas as características que você comentou. E acho que falando um pouco em algo vivo, e acho que você falou, né, o que é branding e como você traz, quais são os principais elementos de branding pra você? Ou de criatividade, enfim, como um tá dentro do outro, ou se tá ou não tá. Nossa, tá tudo. Hoje, eu não vejo, assim, justamente porque já faz muitos anos que eu tô trabalhando de uma maneira integrada o tempo todo, né? Da mesma maneira como a gente não fala mais se a gente tá on e off, ou comunicação on e off, é tudo junto ao mesmo tempo, né? E essa visão muito mais integrada de tudo criou para mim um jeito de pensar que, se eu olhar lá atrás de novo, já era muito a maneira como eu pensava. Porque enquanto eu estava em agência, eu ouvia muito, tanto o cliente como as pessoas de dentro da agência falarem que, nossa, você é uma criativa muito estratégica, né? E é por isso que eu me dava bem com clientes difíceis, aqueles que os criativos não queriam trabalhar. Eu sempre falava, tá aí um desafio bacana, né? Como é fazer bom trabalho para esse cara, né? Vou conseguir, né? Então, essa coisa de você buscar muito mais entender o cliente, em primeiro lugar, entender o negócio dele. Mas não é que eu vou ser uma pessoa de business, não é. Mas se a gente não entender, né? Se a gente também, como criativo, não entender que a gente tem que dar resultado, a gente está dando um tiro no pé, tá? É aquela mesma visão míope, né? Exatamente. Agora, também é míope priorizar o resultado sem olhar para a criatividade, tá? Porque você pode ter um resultado muito bom
a curto prazo. E aí tá uma provocação que eu quero aproveitar para fazer, Alan. Que Foco é seu. Oba! Faça todas. Oba, vou... Precisamos delas. Que é o seguinte, já na época, eu já tinha, assim, lá atrás, eu observava os clientes nas multinacionais, que eram clientes multinacionais, e o que acontecia, e que era a minha análise. Eu via que um bom profissional entrava numa marca, né? E ele ficava naquela marca 2 anos, 3 anos, tá? Ele dava resultado, ele era promovido. Ele ia para uma marca mais bacana ou para aquela mesma marca para outro país. Ou seja, os clientes sempre apostaram na descontinuidade de construção de marca. Essa é a grande verdade. Ou seja, a gente, olhando de branding, a gente olha que o mercado inteiro foi construído a partir de uma remuneração ou uma coisa de carreira, né? Uma definição de carreira que privilegia o curto prazo, tá? E é isso que faz com que pouquíssimas marcas no mundo sejam consistentes. E quando eu falo consistente, é a marca que, através dos anos, constrói um posicionamento claro na cabeça e no coração das pessoas. Para mim, top of mind é errado. Para mim, deveria ser top of heart. E tá aí a neurociência para provar pra gente que 98% das decisões humanas são emocionais. Só que a gente não gosta de falar porque eu gosto, porque eu quero, porque sim. A gente tem que racionalizar. Não, porque veja bem aquilo lá, papapá, papapá. E isso é o que a gente faz o tempo todo, tá? Porque a gente quer ficar bem na foto, né? Então, o mercado aposta no curto prazo, tá? Então, poucas marcas são como o Dove, são como o Nike, são como Omo, que eu tive o privilégio de trabalhar, tá? Mas olha só, não é só dentro do cliente, né? Qual a história de Nike? A Wieden & Kennedy, há décadas atrás, criou um Just Do It, né? Que, se você pensar bem, é alguma coisa genial? Não, foi uma coisa construída. Eu dei significado e era uma coisa aberta? Sim. Era aberta para justamente você poder construir, tá? E hoje todo mundo, né? São décadas, ou seja, você constrói, você se apodera de um lugar no emocional das pessoas com consistência, com muita consistência. Então, por exemplo, uma marca que está numa agência durante um tempo, ok? Entrou um novo diretor de marketing e fala, eu não quero mais. Vamos fazer uma concorrência, vai para outra agência. A primeira coisa que a outra agência faz é mata o que a outra fez. Ou seja, é um brandicídio, sabe? Assim, tudo que você construiu até ali, joga fora. E é o que eu falo para os meus clientes. Eu falo, eu não vou criar posicionamento. Eu vou entender quem você é. Eu vou entender o que o seu produto representa para as pessoas, não só para os consumidores, tá? Eu vou entender o que o seu serviço agrega na vida dessas pessoas. E a partir deste entendimento, e principalmente de conversar com essas pessoas, inclusive com as que não consomem o seu produto ou serviço, é que eu vou identificar a oportunidade, mas o quê? Falando o que sua marca é. Então eu não vou inventar nada. Eu só vou tirar aquela verdade que ficou um pouquinho ali, colocou uma coisinha em cima, uma maquiagem excessiva, e papai foram lapidando, foram dourando demais essa pílula. Falava, vamos limpar? Vamos ver o que é a essência disso aqui? E é isso que eu faço.
Aí eu trago um posicionamento que é relevante não para o diretor de marketing, nem no gerente de marketing, mas para o consumidor ou para as pessoas se relacionarem com aquela marca, né? Uhum. Então, e essa verdade, digamos, tem que também falar com todos os públicos, né? Não é só o público externo, tem que ser relevante para o público interno. Se tem alguém que eu respeito muito, hoje é o público interno. Porque eles interferem demais na construção de uma marca com as redes sociais, né? Alguém que lá resolve postar alguma coisa que achou engraçado. Nossa, a imagem de uma marca hoje é tão vulnerável. Então, a marca fica olhando só para fora, né? Ah lá, a comunicação que eu fiz, olha só que bacana. E quem tá aqui dentro, às vezes não é respeitado, às vezes não é valorizado. Hoje eu li na Folha uma coisa extremamente interessante. A maior parte das demissões, ou seja, as pessoas que se demitem, não é por aumento de salário. É por falta de reconhecimento e respeito. Olha só. Então, se você quer ser uma marca forte, começa a olhar para os teus talentos e valorizar os teus talentos. Você começa a olhar para as pessoas e respeitar. Do mesmo jeito que você fala na comunicação que você é uma marca sustentável e que faz um monte de programas sociais que ajuda as criancinhas da África, sabe? Não, total, eu acho que alguns pontos que eu queria, né, colocar, até pra gente continuar a conversa, mas pegando um gancho no final, acho que faz uma analogia, uma marca é uma pessoa também, então o quanto da qualidade que ela vai externalizar vem da qualidade interna dela, nos valores e princípios internos e como ela externaliza isso, e isso, né, é a comunicação ali no final, ela vai meio que se vender. Então, qual a imagem as pessoas têm de você, de mim, como que todos os nossos valores e princípios internos externalizam isso de certa forma. E uma coisa muito interessante, que eu acho que eu vejo muito, eu não sei se você já leu ou conhece, acho que 2 livros que trazem um pouco assuntos acho que correlacionados, ou que a gente pode ligar de certa forma com todas as informações, né, e conhecimento que você trouxe, que é o How Not to Plan, do Les Binet e da Sarah Carter, Uhum. e o outro é How Brands Grow, do Byron Sharp, mas são ali livros... O How Brands Grow eu nunca li inteiro, só li partes, resumos, fichamentos, mas o How Not to Plan ele é bem legal porque ele é um compilado de artigos dos dois, que eles foram anos postando em diferentes instituições, etc. E eles fazem isso, né, reunido num livro. E o quanto, acho que você trouxe ali, né, da construção consistente, talvez eles falam muito sobre isso nos diferentes livros, né, nos 2 livros, e também o quanto requer de coragem para as marcas fazerem isso. Né, porque eu acho que de novo a analogia das pessoas, mas se as pessoas são ansiosas, as marcas também são, né? Por resultado, por ver as coisas e Sim. falta um pouco de entendimento de você não vai ser a maior marca do mundo do dia pra noite. Né? Então, quanto a Nike se transformar na Nike foi exatamente toda essa trajetória. Né? Acho que você citou Omo, por exemplo, eu às vezes gosto de citar Coca-Cola, Sim. coisas nesse sentido. E uma coisa que eles falam também muito, que eu acredito fielmente, é muito sobre estados mentais das pessoas, né? Então, como você joga, né? Como você falou, no coração, como isso, as pessoas, né, também, como você mencionou, não tomam decisões racionais. Pelo contrário, eu só quero tomar uma decisão rápida para uma solução ali para um problema que eu tenho. Seja ele lavar cabelo, seja lavar louça, seja qualquer coisa nesse sentido que eu preciso de um produto para, né? Não andar descalço na rua, usar uma roupa porque eu não posso ficar pelado na rua, coisa nesse sentido. Quando de fato eu tomo uma decisão, acho que subconsciente em primeiro lugar, mas com um estado mental, né, que a gente gosta de fazer um paralelo, às vezes eu gosto, acho que outras pessoas também que eu trabalho junto, mas muito de a pessoa emocionalmente distraída e como criativo, né, como eu vejo uma propaganda, um anúncio, e racionalmente envolvido, que seria um outro estado mental, então sai um pouco de awareness, consideração, conversão, meio para 2 grandes estados, né. E o quanto a grande maioria das coisas acontecem nesse emocionalmente distraído. E pouquíssimas vezes eu estava, né, ativamente procurando por algo, pesquisando de qual a diferença entre um tênis XYZ. Porra, se eu jogava futebol, eu olhava para as chuteiras da Nike, da Adidas e queria saber um pouco as diferenças.
Eu tava meio racionalmente envolvido naquilo. Mas para um tênis normal, eu só preciso não andar descalço, né? Alan como aqui pessoa barra características pessoais aí de como consumidor. Então, é muito interessante ver isso desde, né, acho que dos primórdios que você comentou ali, de realmente a constante construção do branding e como trazer isso para a conversa para servir como, né, acho que, como a gente falou em outro momento, evidência, como munição e etc. Para tipo, fazer algo, acho que consistente, corajoso, constante, né, presente ali. Então, muito, muito legal ver essas relações e fazer essas relações, né, conectar os pontos, digamos. Exatamente. E eu também, assim, queria, acho que na sua vasta experiência, saber um pouquinho, acho curiosidade, quais foram os briefings, os inúmeros, talvez milhares, Nossa Senhora! mas um, assim, que talvez venha na sua cabeça quando eu te faço essa pergunta de desafiador, um grande desafio. A gente estava falando um pouquinho antes sobre você ter lançado marcas, repaginado marcas. Então, assim, um grande briefing ou alguns grandes briefings que foram desafiadores e foram, acho que, né, como você falou, pontos muito interessantes na sua trilha. Assim, essa resposta é quase fácil, ou seja, muitos, assim, principalmente agora trabalhando como consultoria, eu me apego muito aos briefings, né? Assim, porque a relação passa a ser muito humana com os clientes, né? Porque eu realmente me dedico ao projeto. Eu acabei de apresentar o posicionamento de uma escola internacional. Olha só que legal. E aí eu juntei a minha experiência de branding com a minha experiência de dar aula, né? E foi muito bacana. E o resultado foi incrível, né? Mas os dois que abriram a IK, os meus dois primeiros jobs, foram entregues pela Unilever, porque eu era vice-presidente de criação e diretora de criação regional América Latina e liderava a migração de posicionamento de Omo, tá? Porque Omo é o mercado, o maior mercado de sabão em pó do mundo para a Unilever. Então, o Se Isso Já Faz Bem foi colocado no Brasil em primeiro lugar e depois foi para o resto do mundo. E aí eu saí da agência, mas a coisa já estava rolando, né? O Se Isso Já Faz Bem já estava andando, né? E quando eu abri a IK, eu saí, né, depois de ter sido extremamente elogiada pelo cliente, né? Existe uma avaliação, a Unilever faz uma avaliação anual, tá? E fala pra gente, ó, se acertou nisso, se errou nisso, se... E naquele primeiro ano que eu tava lá, a avaliação se chamou Irene. Pra você ter uma ideia, eu não parei de chorar. E não de tristeza. Ainda bem. Mas o que aconteceu isso? Quando eu saí da agência e montei a consultoria, até a minha cliente de Omo Brasil, a Maria Inês Murad, com quem eu tenho amizade, é uma pessoa, para mim, queridíssima, né? Ela falou, você não vai se livrar de mim, não, né? Então, esse briefing que ela me passou era um briefing, ela sabia como eu trabalhava, né? E era um processo que eu já tinha desenvolvido desde a Salles / Publicis, né? Por quê? Trabalhando com clientes internacionais, entendendo todos os do's and don'ts, né? Que vem no briefing, eu falei, nossa, assim, é extremamente engessado, né? Como é que eu vou entender isso aqui tudo e resolver, tá? Então eu comecei a desenvolver um processo que depois derivou numa forma que eu levei minha forma de trabalhar da Salles Publicis para a Loewe, né? E a Unilever amou. Por quê? Eu recebi o briefing,
né? E o briefing normalmente era uma coisa de 4 páginas, né? Então, às vezes você falava, não, olha aqui, ó, nesse terceiro parágrafo da segunda página, fala isso aqui, ou isso daqui é o legal, é importante, né? E aí quando você apresentava, falava, não, mas o quinto parágrafo da quarta página diz alguma outra coisa. Você fala, pô, mas o que era mais importante? Então, para reduzir a frustração, porque a gente na criação, você está trabalhando com uma coisa que escapa da tua mão, né? Você fala, como é que eu vou resolver isso? E é muito humano você se apaixonar pela tua ideia, tá? E quando você sabe que aquela ideia é boa, é mais difícil ainda você ouvir não, tá? Joga no lixo, sabe? É duro. Principalmente quando o briefing não tinha foco. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a discutir, antes de ter o briefing para a criação, que eu comecei a chamar de Creative Brief, tá? Eu discutia horas o briefing, com o cliente mesmo, tá? E eu chegava na seguinte pergunta: me fala o que dizer em até 10 palavras. Você fez um briefing maravilhoso, tem um monte de informação aqui. Qual é a informação importante? E aí, de tudo isso, para mim, briefing é processo de decisão, não é acúmulo de informação. Então, o que você tem... Passo esse desafio para você. O que você quer que eu diga em até 10 palavras? Não precisa ser criativo. Eu faço isso. Porque a criação não define o que dizer. Diz como eu vou dizer isso. De forma interessante, engajadora, emocionante, por aí vai, tá? Era um silêncio, né? Fala, nossa, não sei, né? Fala, então vamos lá. Qual é o problema? Vamos lá. Vamos trabalhar. Eu começo. Vamos começar. Porque quando você sabe definir um problema, é a metade da solução feita, né? E com isso eu comecei a criar um processo que era, eu discutia muito o briefing com o cliente. A partir disso, eu chegava com uma prancha conceito, tá? Que era já uma visão criativa, mas que dizia o que dizer. Ou seja, era o direcionamento, aquela prancha conceito é o que eu briefava a criação. E com isso, a quantidade de nãos que eu passei a ter, era... E o cliente já via a campanha quando ele via uma prancha conceito. Ele conseguia enxergar a força que tinha uma prancha conceito. Então, quando eu saí da agência e a Inês me chamou para ajudar ela a resolver um briefing de América Latina inteiro, trabalhando com várias agências diferentes na América Latina para criar uma campanha que fosse percebida como a mesma, tá? Com tantas cabeças diferentes em países diferentes. Ela falou, Irene, a chance disso daqui dar errado, para não falar palavrão, né? A chance disso daqui dar errado é enorme. Agora, se eu colocar a prancha conceito junto com o briefing, vai resolver. Então eu criei essa prancha conceito para ela. E o que tinha tudo para dar errado, deu tão certo que os ingleses vieram estudar isso aqui. O que tinha sido feito que, por milagre, deu tão certo assim. E eles viram que tudo tinha sido feito by Unilever's book. Menos a prancha conceito. E aí, como é que eu traduzo prancha conceito? Eles criaram, top-down, um negócio chamado Key Visual. E eu sei de muita gente que descobriu que eu estava por trás do Key Visual. Eu sentia as alfinetadas de voodoo. Falando, essa mulher inventou mais uma coisa para tazinhar. E, na verdade, é para ajudar. É para que aquelas tuas ideias brilhantes fiquem focadas dentro de uma coisa que o cliente não fala qualquer coisa para não, né? E hoje, assim,
pouquíssima gente sabe disso, né? Quem foi a mãe, né, o pai do Key Vision. Claro, os caras da Unilever de Londres é que nomearam assim. Mas o processo foi esse, para evitar a frustração na criação. O segundo briefing que, assim, marcou, e foram esses 2 briefings que foram benchmark globais da Unilever, né? Que marcaram, ou seja, abriram as minhas portas com chave de ouro, né? O segundo foi que o meu cliente de regional, América Latina, o João Campos, que é também uma figura importantíssima dentro do marketing, também está nas estratosferas das corporações e tal hoje, ele falou: Irene, é o seguinte, a Unilever, como a Procter, ela chega nos países e eles compram as marcas. Uhum. Diferentemente da Procter, a Procter, assim, comprava uma marca, Pampers, que eu conheço muito bem a história, que eu liderava, né, na parte da agência, ela comprou Mamito na Argentina, né, que era uma marca extremamente forte, líder de mercado e tal, e transformou em Pampers. Ou seja, joga fora tudo aquilo que a marca construiu e pensa agora numa mãe americana vendendo para as argentinas. Não, né? Não, né? Então, a Unilever não fazia isso. A Unilever comprava a marca e mantinha a marca local. Mas e o que aconteceu dentro do... Claro, em vez de você ser meu concorrente, você passa a ser parte do meu portfólio. Só que chegava um momento em que a Unilever tinha 5 marcas num país de sabão em pó. Não tem posicionamento suficiente para 5 marcas, além dos concorrentes. Então, eles optaram pelo quê? Era chamado Projeto Cornerstone. Quais são minhas marcas âncoras? Ou os cornerstones, tá? Em cada uma dos países. E essas marcas, qual a afinidade com os 2 grandes posicionamentos globais que eu tenho para as marcas? Uma é Dig, Dirt is Good. Então, para os íntimos, Dig, né? E o outro era Brilhante, tá? Que é o nome da marca e também o nome do posicionamento que foi desenvolvido pela Thomson Global, tá? Dirt is Good foi desenvolvido pela Louis Londres por um cara chamado Pierre Emmanuel. Brilhante, cara. Ok. Quando o João verificou esse desafio, ele falou: caramba, como é que eu tenho um documento chamado Brand Vision, que é um documento de planejamento que existe, que foi desenvolvido pela Unilever, tá? Que é como você vê a sua marca no futuro, tá? Era aquilo que cada uma das marcas tinha. Como é que eu traduzo isso para consumidor entender os posicionamentos e fazer a relação com que marca que tem a ver com aquela marca que você tem no coração, falaria isso, tá? Que eu precisava saber que Dirt is Good ia ser qual marca que ia ser na Argentina, qual a marca que ia ser no Chile, qual a marca, por aí vai. E aí eu entrei na história, né? E como eu já estava com essa visão mais de marca, falei, puta, é simples. A gente transforma o Brand Vision num tremendo, vamos dizer que é um comercial institucional de marca, de posicionamento de marca, né? E foi isso que eu fiz. Mas assim, eu tentei pensar como que é um comercial que conta para você o que é um benefício e tal, mas através do qual é a proposta dessa marca para você, né? E a Unilever começou a chamar isso de manifesto, o manifesto de Dirt is Good, ou o manifesto se isso já faz bem. E a gente sabe o quanto a Unilever é uma escola dentro do marketing, Sim. né? E por que virou uma referência, um manifesto de se isso já faz bem, né? Que eu tive
o privilégio de escrever, conhecendo muito, porque eu já estava totalmente envolvida no histórico. Um monte de gente falando, não, eu quero um manifesto para minha marca. Assim, aí eu consegui trabalhar com Ambev, que eu nunca tinha trabalhado antes. Desenvolvi posicionamento de Cacau Show, o primeiro posicionamento para Cacau Show. E com tantos outros clientes, porque eu entrei no mapa, vamos dizer assim, né? E hoje eu tenho muita, mas assim, eu continuo com o mesmo tesão de lá atrás, sabe? Assim, às vezes você fala, pô, uma escola, puta, como é importante uma escola na vida das pessoas. Pô, importante pra caramba. A gente tá falando do começo de vida dessas pessoas entenderem o mundo, entenderem um monte de coisa, né? Então, eu não... De novo, as oportunidades batem na tua porta todo tempo todo. Abre, não custa nada. Totalmente. Esteja aberto para abrir, né? Quase. Exato. E, assim, acho que uma pergunta... Não vou chamar de pergunta do milhão, mas... Para você, o que é criar com criatividade? Eu acho que não tem só criar com criatividade, né? Ou seja, para você ser criativo de verdade, você tem que ir para fora de você. Você tem que mamar da vida, sabe? Você tem que ir para a periferia. Você tem que entender que a sua verdade não é a verdade do outro. Que você, quanto mais você ficar ancorado no seu mundo, na sua, só no que você acha certo ou errado, acha que o que é bom, o que é ruim, você tá pondo um obstáculo para você de evolução. Limitando, né? Se limitando. Então, a criatividade, que é uma coisa muito abstrata, você fala, puta, como surgiu essa ideia? E muitas vezes eu faço esse tipo de desconstrução dos prêmios de Cannes com os meus alunos. Falo, olha só, puta, que ideia, né? Aplauso e tal. Vamos pensar uma coisa? Olha só. Qual foi o insight que está por trás dessa ideia? O que é que esse cliente deve ter pedido? E como é a vida desse target para qual essa ideia está direcionada? E aí, quando a gente vai montando esse para trás, se fala, nossa, parece óbvio. Simples, né? Toda grande ideia parece simples. Exato, exato. Você trouxe algumas vezes a palavra insight. Uhum. E é uma dificuldade minha até às vezes. Acho que eu tenho, né, uma opinião sobre o que é um insight, mas você, o que você acha que é um verdadeiro insight? Porque eu, né, tenho uma sensação que essa palavra foi ou é um pouco banalizada, né? Totalmente. Então, às vezes eu tenho a impressão que em algumas apresentações, enfim, da própria equipe que eu tô, ou do cliente mais, dos diferentes clientes, mas, cara, isso é um insight. Mas eu falo, porra, mas se tudo é um insight, nada é um insight. Né? Então, me ajuda a entender o que de fato é, o que não é. E aí eu queria a sua opinião de qual a sua definição, o que você acredita que realmente seja um insight. E aí tá uma coisa engraçada, né? Porque muitas vezes eu explico para os alunos o que é um insight, e aí eles veem, mas outro professor falou outra coisa, né? Mas eu fui ver lá no Google e tem outra explicação. Eu falei, pois é. A explicação que a vida me deu, né, é a seguinte. Todo mundo fala insight como um sinônimo de ideia, tá? E sim, existe o creative insight. Ou seja, qual foi a ideia da criação dessa ideia? Ou de onde partiu essa ideia e tal. Mas, de novo, dentro da minha desconstrução, essa ideia não podia ter acontecido antes de um outro insight, que é o insight das pessoas. Por quê? Porque se eu não
fizer uma comunicação baseada no insight das pessoas, que não é eu tenho insight, eu observo o insight, eu ouço o insight, eu intuo um insight, tá? Eu analiso um insight, nunca vem de dentro de mim. Eu estou vendo o que vem de dentro do outro, que às vezes não é nem verbalizado, tá? Essa sensibilidade que você tem e você pode desenvolver, não é que, é um talento. Não, você desenvolve sim, tá? É a partir deste insight que você faz uma comunicação relevante. Porque você está falando algo que as pessoas valorizam e não você. Então, para mim, o insight mais importante é o que vem de fora e não é aquele que eu tenho. O que eu tenho, na verdade, é um connecting the dots do Steve Jobs. É que na hora que as sinapses acontecerem, eu falo, pá! O ahá. Ahá, tá? Mas isso só dá para acontecer se eu tiver os dots. Senão você tem connecting anything. Que resulta em anything. Exatamente. E daí, para mim, o insight é sempre human insight, tá? E que eu posso até não viver esse insight, né? Sabe o que é você ouvir em grupos de pesquisa insights que fazem as pessoas chorarem? Assim, são coisas muito fortes. Você fala, caramba, isso daí é forte pra caramba. E principalmente, insight está sempre relacionado com problema, com angústia, com dor, com um obstáculo, com dificuldade. E é o que a gente fala de stress relief, ou seja, a tua comunicação desenvolvida para essa marca é um alívio. Que as pessoas vão, quando falam, nossa, como essa marca é legal, porque tirou um peso de mim, sabe? A real beleza. Nossa, tudo bem, eu não sou a Gisele Bündchen. Até que tem um ângulozinho que se eu for fotografada, né? Eu fico bacana, tá? Então, é isso. Ou seja, se isso já faz bem. O alívio não foi para as crianças. Sabe onde foi o alívio? O insight que eu ouvi da mãe falar ali na lata, quando a gente estava testando o manifesto. Eu me senti uma castradora dos meus filhos. Ó, que forte isso. Por quê? Porque eu não deixava eles fazerem nada, com medo da sujeira. Irene, falando um pouquinho sobre o seu ser professora, né? Acho que você comentou algumas coisas em relação, mas o quão você acredita que, te preenche, e dois, e acho que é uma outra pergunta até, depois eu posso repetir, né, para fazer em partes, mas você acredita que, acho que passar a experiência, né? Acho que essa teoria prática e vivida é importante para a geração atual. Acho que principalmente com algumas distrações, né, que possam existir, desde, né, acho que coisas básicas, e eu talvez não esteja falando da massa, porque não são todas as pessoas que têm acesso a um celular, etc., mas falando de um contexto, né, por exemplo, da FAP, de uma SPM aqui em São Paulo, né, então, o quanto é importante relembrar, né, acho que as próprias pessoas que elas são pessoas, são humanas, desejos primitivos, necessidades primitivas, né, acho que passar um pouco essa, como a gente falou, né, pessoas ansiosas, etc., então, que para crescer numa carreira também tem que ter consistência, acho que coragem, enfim. Então, e tem uma coisa que eu acho que é o motivo que há tanto tempo, né? Eu brinco com eles, eu falo que eu fiquei viciada em aluno, né? Porque eu estabeleço uma relação humana com eles, né? Na hora que eu conheço, por exemplo, semana passada, eu estava conhecendo uma nova turma, né? E nessa minha primeira, eu falo reunião, eles estão proibidos de me chamar de professora Magirene, porque eu quero que já treinar uma postura profissional com eles. E aí, eu faço uma espécie de dinâmica que a gente fazia nos workshops internacionais, que eu, assim, task force, então eu ia lá para, sei lá, Estados Unidos, Europa, algum lugar, juntava equipes do mundo inteiro
né? E a primeira é um negócio muito complicado, frio, né? Porque é um monte de gente para trabalhar num negócio com pouco tempo, puta pressão o tempo todo. Mas a primeira dinâmica era todo mundo falar de si, né? E falar não da profissão, né? Um pouco do seu pessoal, trazer um pouco de vida para esquentar ali, né? Puta, de repente aquele cara também foi atleta, que bacana, né? Pô, né? Assim, e aí a língua, dane-se, né? Vira sânscrito, todo mundo fala qualquer coisa. E eu trouxe essa dinâmica para dentro da sala. Então, cada um deles se apresenta para mim, né? E algumas coisas eu falo, por que você está aqui? Se alguém te inspirou, onde você se vê daqui a 5 anos? Fazendo o quê? Né? Então, cada um vai falando, né? Alguns gostam, outros falam, não, nada, não, sério, nada, monossilábico. Né? Tudo bem, respeito, na boa. E aí eu me apresento para eles. Eu falei, já que vocês se apresentaram para mim, eu me apresento para vocês saberem quem é essa pessoa que vai ficar meses aqui na frente falando, mas quero ouvir também, né? E aí me apresento para eles e ponho a proposta. E dali em diante, começa a rolar uma coisa. Claro, é todo mundo? Não é, né? Tem gente que não gosta de mim? Sim! É santo, não bate, dane-se. Assim, dane-se, né? Mas dane-se assim, não vamos dar valor para isso. E tudo bem, você sente, fica na dele, fica na tua. Tá entendendo o que eu tô falando? O mais importante é isso. A importância, para mim, o importante é que eu estabeleço realmente elos entre pessoas, tá? Eu tenho tantos ex-alunos que eu continuo almoçando, que eu continuo conversando, trocando e-mail, gente que hoje ganha mais prêmio que eu, assim, já ganhou mais prêmio que eu na vida inteira, sabe? Eu acho sensacional, né? E falava, nossa, eu lembro aqueles dias que você falava tal, e na hora não caía a ficha, né? E como de repente eu comecei a trabalhar na agência e falar, caramba, olha só. E eu recebo muito feedback nesse sentido. E isso me alimenta tanto, tanto, porque para mim isso é prêmio, sabe? Mas é um prêmio que não tem estátua, não tem nada disso, mas me alimenta de um jeito que faz com que eu acorde no dia seguinte e falar, né? Vou querendo morder. Como se fosse o início de uma partida de basquete. Aí a gente não mordia mais. Mas dá. Falo pelo futebol, às vezes dá vontade. Adrenalina, né? É adrenalina. E vamos combinar, quase 50 anos de profissão, ainda ter essa adrenalina é... admirável. É raro. Com certeza. E, Irene, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Espero recebê-la de volta aqui pra gente continuar o papo. Acho que tem bastante coisa ainda para trocar. É uma última pergunta simples e depois eu gostaria que você terminasse o episódio da forma que você achasse melhor. Então, né, por isso que eu acho que eu já te agradeço agora. E a pergunta é, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Uma coisa que eu tô percebendo, principalmente nessas gerações mais novas, né? E não é uma crítica, né? Ao contrário, eu acho que as pessoas mais velhas estão olhando para essa geração e estão achando eles meio perdidos, né? E quando a gente conversa e quando a gente quer entender essas pessoas, esses jovens, eu acho que a gente, como mais velhos e como modelos, a gente não foi um bom modelo. A gente... Quantas pessoas estão com burnout, com estresse, com não sei o que, né? E realmente isso, ou seja, quando você cresceu percebendo que você não tem tempo pra mim, porque eu tô crescendo, preciso de você do meu lado, tira um pouco
dessa base emocional que as pessoas precisam para evoluir, para crescer. E qual foi esse resultado que muito da minha geração, né? E eu ponho a mão no fogo total, porque eu fiz isso muito, né? A gente passou um exemplo que eles não querem seguir. E aí, é aquela coisa do ter pressa para decidir o meu futuro pra quê? E o futuro que estão desenhando para mim, com tanto crise climática, as bolsas indo para cima, para baixo, recessão no mundo, guerra estourando a toda hora. Qual é esse futuro? Né? Então, estão querendo que eu já acelere uma coisa que eles aceleraram tanto, e é isso que eu não quero para mim, né? Então, se tem alguma coisa que eu possa falar, se a gente, não como profissional, se a gente como pessoa, olhar para o nosso target, ou seja, como profissional a gente olha para o target e fala, quero descobrir como é essa pessoa, quero entender as necessidades, quero entender os hábitos, o comportamento. Se a gente fizer isso entre a gente, se a gente tiver esse comportamento profissional com o outro, de querer entender, eu acho que a gente vai viver tão melhor. E não é que eu não erro, eu erro pra caramba, né? Mas é aquela coisa, putz, eu tenho que aprender. Ih, fiquei emocionada agora. Que tem emoção. Mas é isso, eu acho que esse constante querer entender o outro é que faz com que a gente não pare, que a gente não envelheça, que a gente continue. Normalmente eu não falo nada nesse momento, né? Acho que realmente só deixo você terminar o episódio, mas eu vou abrir uma exceção porque acho que merece. Eu gosto muito de filme, cinema no geral, e tem um discurso do Oscar que me marca muito, né, de um vencedor do prêmio de melhor ator masculino, que é do Matthew McConaughey, quando ele fez Clube de Compras Dallas. E que ele fala, né, que ele precisa de 3 coisas na vida dele que são básicas, que é uma coisa meio que pra olhar pra cima, que ele cita a religião, né, uma coisa pra cuidar, que ele cita a família, uma coisa pra olhar adiante. E que ele, né, o que seria esse olhar adiante? Que ele fala que uma pessoa muito importante na vida dele foi um dia e perguntou, quem é seu herói? Ele falou, porra, não sei quem é meu herói, me dá um tempo pra pensar, eu volto com você daqui a uma semana. Depois de uma semana ele perguntou novamente, né, essa pessoa perguntou novamente, ele falou, meu herói sou eu daqui a 10 anos. E o que ele quis dizer com isso é que ele nunca seria o herói dele, ele nunca seria a melhor pessoa, né, o objetivo dele como pessoa, mas que, né, daqui a 10 anos ele seria uma pessoa melhor do que 10 anos anteriores. E aí ele teria mais um objetivo, né, daqui a 10 anos ser um pouquinho melhor do que esses últimos 10 anos. Então ele sempre teria alguma coisa, né, que ele fala to look forward to. Então acho que mostra um pouco essa do aprendizado e de que erros a gente nunca vai deixar de errar, talvez, né? Eu talvez não tenho tanta experiência quanto você tem, etc, mas acho que com meus 25 anos eu já percebi isso e acho que me contento com isso, né? A gente fala muito de, é um alívio errar, porque eu não preciso acertar. Eu preciso errar pra poder, né? Não, e aprender. Ainda bem, exato. Né? Ainda bem. É um alívio ali. Olha, eu realmente achei uma delícia, né? Você me deixou completamente à vontade. Atropelei as tuas perguntas, eu sei. Fui falando. Eu começo... E aí eu acho que é meio a minha cabeça, a parte criativa, né? Eu vou pegando uma coisa, pegando aqui, a cabeça vai funcionando assim meio de uma forma caótica. E eu tento transformar tudo isso num discurso que seja compreensível. Espero que as pessoas tenham entendido, né?
E se não entenderem, gente, o Alan pode fazer contato para eu poder explicar melhor. Com certeza. E só posso agradecer essa oportunidade de falar tanta coisa.